Nós precisamos falar sobre um grave problema de saúde pública que mata uma pessoa a cada 40 segundos no mundo e uma pessoa a cada 45 minutos no Brasil. Precisamos falar sobre a segunda ou terceira maior causa de morte na faixa etária jovem, entre os 15 e 45 anos de idade, e que depois volta a subir após os 60, 70 anos de idade. Precisamos desfazer uma série de mitos sobre esse tema. Nós precisamos falar sobre suicídio. E o primeiro mito que precisa ser desfeito é que não se deve falar sobre isso para não trazer essa ideia para alguém que tenha alguma propensão ao suicídio. É exatamente o contrário, essa é uma grande falácia. Nós precisamos abordar o tema, nós precisamos identificar as pessoas que estão sob risco de uma tentativa e eventualmente de um êxito letal, abordar essas pessoas de forma compreensiva, tratar os problemas que em geral estão subjacentes. A maioria dessas pessoas tem depressão ou algum outro problema psiquiátrico. Na faixa etária mais elevada, a maioria tem algum problema sistêmico, crônico, principalmente com dor crônica, e nós precisamos abordar, quanto mais claramente, quanto mais compreensivamente as pessoas forem abordadas, maior a chance delas aceitarem o tratamento e, portanto, evitar o êxito letal. A principal causa de suicídio é a depressão, e a depressão ela se manifesta de formas que nem sempre são tão evidentes, principalmente nas pessoas que têm um quadro mais grave. Eles recusam o tratamento e muitas vezes tentam disfarçar que tem algum problema. E aí vamos chamar a atenção de três situações. A primeira é aquela pessoa que admite que tem um problema, no entanto ela não admite que seja depressão. Ela acha que é uma tristeza, que vai passar e que logo ela vai superar aquilo. Uma outra situação é aquela pessoa que, ao contrário, ela parece estar sempre para cima, contando histórias e sorrindo, e essa pessoa, na realidade, está tentando responder de antemão que ela está muito bem para que você não pergunte, não tente se aproximar. Uma terceira situação, aquelas pessoas que sempre têm uma verbalização negativista, elas nunca veem nada de bom no mundo. O mundo está um lugar tão ruim, não vale nem a pena mais viver num mundo como esse, é tudo cada vez mais difícil. Essa verbalização negativista pode indicar a presença de depressão. Um outro aspecto extremamente importante é nunca julgar a pessoa que tenta cometer o suicídio. Nunca julgar a família dessas pessoas achando que elas poderiam ter feito mais, que poderiam ter percebido, que poderiam ter dado uma assistência melhor e, portanto, evitado que aquela pessoa chegasse naquele ponto. Nós não conseguimos compreender a intimidade das famílias, a situação que cada um passa, que é extremamente específico. Não conseguimos saber as limitações de cada um, portanto, não podemos nos colocar no lugar de julgar a família de ninguém que passe por uma situação como essa. Nós podemos sim compreender e entender que é impossível sequer avaliar, impossível imaginar a dor, o sofrimento e o desespero de uma família, de amigos que passam por uma situação de ter alguém próximo, alguém querido, que passe por uma tentativa ou eventualmente mesmo por um êxito de suicídio. Um outro aspecto extremamente importante é a ideia falaciosa de que quem vai se suicidar não dá nenhum aviso, porque quem tenta, na verdade, não quer. Se quisesse, já faria direto. Esse é um grande equívoco, uma grande bobagem de pessoas que não sabem nada sobre o tema e falam a bobagem que lhes vem à cabeça e atrapalha demais. Na realidade, o maior fator de risco para a ocorrência de um êxito por suicídio é a existência de tentativa prévia. Para cada êxito letal, há pelo menos 10 ou 20 tentativas prévias. Portanto, em resumo, o suicídio é um grave problema de saúde pública mundial, um óbito a cada 40 segundos no mundo, um óbito a cada 45 minutos no Brasil, segunda ou terceira causa de morte na faixa etária jovem, volta a crescer após os 70 anos de idade, principalmente em doenças crônicas que têm dor. A depressão é a principal causa, nem sempre evidente, daí a necessidade de estar sempre atento, sempre disponível e nunca julgar nem a pessoa que fez uma tentativa, muito menos a família dessa pessoa. É impossível imaginar a dor, o sofrimento
e o desespero dessas pessoas. Nós estamos no mês de setembro, que é chamado de Setembro Amarelo, um mês para o despertar da consciência sobre a importância desse tema. É chamado de amarelo em homenagem a um jovem americano que tinha depressão, se dedicou muito a recuperar um carro, pintou ele mesmo esse carro de amarelo e algum tempo depois ele cometeu o suicídio. O mês de setembro é um mês dedicado a uma tomada de consciência sobre os fatores de risco para desfazer os mitos sobre depressão e principalmente para chamar a atenção de amigos e familiares. Prestem atenção às pessoas que podem ter depressão, as pessoas que têm uma verbalização negativista e principalmente aquelas que têm já uma verbalização que possa indicar uma ideação suicida, como por exemplo, não vale mais a pena viver, eu acho que vocês até estariam melhor sem mim, eu sou um peso, eu sou um fardo. Esse tipo de verbalização sempre indica a possibilidade de uma tentativa em breve. E nunca menosprezar uma tentativa. É o principal fator de risco para uma nova tentativa e eventualmente o êxito. E por último, nunca julgar. Nosso papel é nos disponibilizarmos, é compreender, é estar ao lado das pessoas que são importantes para nós, amigos, familiares, com um olhar atento à possibilidade de depressão, verbalização negativista ou eventualmente verbalização de uma ideação suicida. O acolhimento, a postura acolhedora, a postura de quem se importa com as pessoas é o principal meio de evitar o suicídio. A compreensão, nunca o julgamento. A disponibilidade, nunca o julgamento. A empatia, se colocar no lugar do outro, imaginar a dor, o sofrimento e aí buscar compensar aquele desespero para que não chegue à ideação e muito menos uma tentativa. Esse mês é um mês de tomada de consciência. Vamos pensar sobre o suicídio, vamos falar sobre o suicídio, estar atentos, nunca julgar e sempre estar disponíveis. Era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Aqui o professor Marcos Sabri. Se vocês acharem relevante, o tema certamente é muito relevante, mas se o vídeo parecer relevante, se puder ajudar alguém, compartilhem, ajudem a disseminar essa ideia, porque isso pode resultar em evitar muitas mortes, muito sofrimento. É inimaginável o sofrimento de uma família que passa por uma situação como essa. Muito obrigado pela atenção e nos veremos em outros vídeos.